Pessoal, bom dia. Eu vou propor a vocês um seminário. Vocês vão elaborar o seminário, né? Trabalhar esse seminário nos slides. O texto será o texto do livro do professor Adil Âmego Bulos, e o tema desse seminário são os princípios de interpretação constitucional, tá certo? Então esse seminário será sobre esses princípios. Eu enumerei no nosso quadro esses princípios para dar um norteamento a vocês, tá certo? Então nós estamos tratando ainda de hermenêutica. Nossa preocupação ainda é a interpretação. Na aula passada, nós tratamos dos métodos de interpretação denominados de clássicos, que são aqueles métodos que foram elaborados no discurso de Savigny: o método literal, o método sistemático, o método histórico, o método lógico e o método de interpretação teleológica. Posteriormente vieram o método doutrinário e o método popular. Então, hoje, eu estou lembrando a vocês que no texto do professor Adil Âmego Bulos, nós temos, né, um caminho para a interpretação. Esse caminho que ele está apontando no seu texto é justamente dos princípios, né? Os princípios de interpretação constitucional. Esses princípios foram elaborados pela doutrina. Vejam bem, eu não estou tratando de princípios do texto da Constituição. Eu estou tratando de que existe, metodologicamente falando, enunciados científicos que são elaborados pelos intérpretes, pela doutrina, tá certo? E a própria doutrina, ela anuncia para nós, do ponto de vista metodológico, que existe um conjunto de regras, um conjunto de princípios, que são princípios utilizados como caminhos para uma interpretação doutrinária, científica, que vai descortinar, o texto da Constituição, que vai ajudar a entender as normas que estão impressas no texto da Constituição, que estão gravadas na carne da Constituição. Esses significantes, esses significados, essas normas. De acordo com o texto de Adil Âmego Bulos, nós temos o princípio da unidade da Constituição, não é? O princípio da correção funcional, o princípio da concordância prática, o princípio da harmonização, o princípio da eficácia integradora, que é também chamado de princípio do efeito integrador, o princípio da força normativa da Constituição, o princípio da máxima efetividade, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, o princípio da conformidade. Em alguns autores vai ser o princípio da justeza constitucional. Então, esse elenco de princípios eles ajudam o exegeta
Ajudam aquele que vai fazer a interpretação, a compreender, a desvelar a mensagem que existe no texto da Constituição. Tá certo? Ainda no livro do Bullos, vocês vão ver nesse seminário que existe também técnicas de interpretação da Constituição. A técnica, ela é uma ferramenta, não é? É uma ferramenta metodológica que vai auxiliar o intérprete da Constituição, não é? A descobrir os significados de cada palavra, de cada artigo, de cada item que eu encontro na Constituição, não é? Ele vai buscar o sentido, as conexões, nessa busca de sentido, nessas conexões que são feitas. Então eu vou utilizar exatamente técnicas. A primeira que o Adilson Negros aponta é a técnica da ponderação. A ponderação de valores e de interesses. A técnica de otimização dos princípios e a técnica da filtragem constitucional. Tanto esses princípios como essas técnicas, elas têm como objetivo, né, descortinar o significado das normas constitucionais. Então, eu vou encaminhar vocês numa leitura técnica rápida de cada uma dessas técnicas. E vocês vão reunidos discutir e aprofundar esse material.